Olá, de volta para mais um podcast Eleições 2024, os caminhos da política, no consórcio de mídias do Portal Meon e do T7 News. Seja bem-vindo mais uma vez. E hoje nós vamos conversar com o deputado estadual, Dr. Elton. Dr. Elton já foi vereador na cidade de São José dos Campos, é deputado estadual e colocou teu nome também como pré-candidato a prefeito de São José dos Campos. Tudo bem, Dr. Elton? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Naldo, é um prazer estar de novo com você aqui, um prazer também acompanhar todos os nossos ouvintes aí do Meon. Bom, o Dr. Elton é médico. Falar um pouquinho dessa sua atividade antes de entrar na política. Tá bom. Inicialmente, assim, o que eu posso contar é que eu iniciei minha vida e carreira médica há 24 anos. Eu sou nascido em São José dos Campos, me formei médico e depois especialista em cirurgia geral e aparelho digestivo. Trabalhei aqui na cidade como diretor de um hospital por cerca de 8 anos. Trabalhei em diversos hospitais, não só em São José, mas também em toda a nossa região do Vale do Paraíba. Trabalhei no Hospital Alvorada, eu acho que em Jacareí. Sim. Trabalhei no São Francisco, tanto na UTI quanto na equipe de cirurgia. Trabalhei como cirurgião no Hospital São José, no Hospital da Vila, Santa Casa, já operei em Policlin, Hospital Vivale. Além disso, em algumas UPAs, UBS. Então, durante todo esse trajeto de acompanhamento de vida médica, aos 16 anos de vida como médico, né, de formação, eu me enveredei para um projeto político. Entendi que havia necessidade de ampliar a assistência de saúde e a cidade acabou me escolhendo como vereador por 2 mandatos. Então essa questão da saúde mesmo é que te levou a entrar na política. Inicialmente isso. E depois disso a cidade acabou me impulsionando para me tornar deputado, né? E hoje eu trabalho como deputado também. Estou juntamente do governo hoje, do governador Tarcísio, e tenho tido muita felicidade no trabalho que tenho exercido por lá. E enquanto vereador em São José dos Campos, deixou alguma marca, uma conquista, algo que você fala, poxa, isso aqui valeu a pena? Todos os projetos pautados, a maioria deles eram ligados à área da saúde. Existem alguns projetos que eu gosto de relembrar, em virtude de eu ter instalado juntamente com o Dr. Fernando, na época também o Dr. Danilo Stanzani, a Margarete, que era secretária de saúde. Nós instalamos aqui na cidade o Resgate Saúde, que depois foi o primórdio para a instalação do SAMU, no qual eu e o Fernando pudemos trabalhar juntamente. Mas uma das prioridades era trazer treinamento à população e o atendimento em casos de parada cardiorrespiratória. É um projeto de lei que está patente aqui na cidade, instalado, que determina a utilização de um DEA. O DEA é um desfibrilador externo automático que faz o choque cardíaco para reversão da parada cardíaca. E ele precisa estar presente em locais com mais do que 1.500 pessoas, em loco, e mais do que 3.000 circulando em 24 horas. Esse projeto passou na Câmara, foi sancionado na Prefeitura, e hoje, quando eu vejo, por exemplo, os carros da Guarda Municipal transitando na cidade com o emblema do DEA, eu me lembro que é importante a gente lutar por melhorias de saúde. Então, os carros da Guarda Municipal hoje, todos eles possuem um desfibrilador. Caso de parada, se o guarda chegar inicialmente, ele pode fazer a reversão da parada cardíaca usando esse tipo de equipamento. Bom, o vereador, ele trabalha muito junto à população, né? Então você acaba até encontrando com as pessoas na rua, vê uma cobrança na padaria, doutor El, tá, aquela coisa que eu pedi e tal. E aí no caso de deputado, o que muda tanto, né? Porque permanece como legislativo, mas como é que essa mudança, a abordagem é diferente, as demandas são totalmente diferentes? Aumenta um pouco a demanda. A equipe é maior e por muitas vezes a gente nota a quantidade de demandas da área da saúde. Ainda mais sendo eu médico, tendo o Dr. Valdomiro Lopes, que foi prefeito na cidade de Rio Preto. Nós dois somos os únicos médicos da Lesp.
responsabilidade muito grande, porque entendemos talvez mais dos teores e problemas da saúde, não só de cada uma das cidades, mas de todo o estado. E as demandas, como acontece com o vereador, continuam acontecendo, porque os vínculos, principalmente com as pessoas da cidade de São José, continuaram. Eu fui eleito deputado, sendo que a maioria dos votos são de São José dos Campos. 35 mil votos são daqui. Então, eu praticamente fui eleito como deputado pela cidade. E, além dessas demandas, eu tenho feito visitas em diversas outras cidades, mas tenho especificamente tentado fazer mais nas cidades do Vale do Paraíba. Eu não tenho a pretensão de tentar atender individualmente as demandas de cada uma das cidades do estado, mas zelar mais, de maneira mais importante, pelas demandas daqui da região do Vale do Paraíba. É procurada por prefeitos também da região, por essa Sim, proximidade? prefeitos, vereadores, entidades, mas principalmente por entidades que às vezes buscam o atendimento do deputado em virtude da necessidade de buscar recursos, emendas parlamentares para tocarem os projetos. Inclusive, falando em emenda parlamentar, eu acabei de receber que uma emenda parlamentar destinado ao Gaia foi liberada. Então, hoje eu recebi, deixa eu ver se é isso aí é em mesmo. primeira mão, isso? Primeira mão. Eu estou Então, já vamos informando, lá. deixa eu ver se eu confirmo aqui. Acabei de receber agora por volta de meio-dia, né? Concessão, a entidade do Gaia, ela vai receber uma emenda parlamentar de R$ 1 milhão. E creio que isso mostra muito o meu interesse em atender, por exemplo, a acessibilidade e o cuidado às pessoas com transtorno do espectro autista, que têm sido às vezes renegadas porque é uma pasta extremamente cara, é uma causa extremamente cara, porque exige a presença de especialistas, se não super especialistas da área. É só lembrar a necessidade do neuropediatra, que é extremamente importante e por muitas vezes o executivo não consegue contratar. Bom, doutor Elton é pré-candidato a prefeito na cidade de São José dos Campos, pela União Brasil, né? Sim. E a gente sempre, em todas as campanhas, percebe, poxa, a saúde é a prioridade, né? Os candidatos sempre trazem isso a público, e se for fazer uma pesquisa na população, realmente saúde está na frente, ali com segurança pública, com educação, né? E isso vai ser sempre assim, doutor? Saúde sempre como prioridade, né? Porque não dá para arrumar um jeito da saúde deixar de entrar em segundo lugar e vir uma outra prioridade, ou seja, a saúde começar a melhorar a cada mandato, porque continua no topo ainda das necessidades, O né? problema é que a saúde, ela avança, as tecnologias avançam, a experiência e a ciência avança, mas os custos da saúde, por muitas vezes, não. Ele está impactado na questão de custo. E quando lembramos também do que passamos na pandemia, onde muitas pessoas perderam emprego, tivemos redução de renda, muitas pessoas deixaram de ter os seus atendimentos em convênio, passam ao SUS, nós entendemos que há um aumento da demanda e por muitas vezes isso impacta diretamente no acesso ao tratamento de saúde pelo SUS. Quando a gente fala disso, nós vemos que muitos políticos falam que a saúde é um buraco sem fundo. E nós não podemos entender dessa forma, já que podemos tratar de outra forma, como preventivamente, diminuindo bastante os custos. Mas isso é uma pauta política, às vezes não muito entendida, porque ela vai gerar processos e custos a longo prazo. O político geralmente costuma ter pensamento a curto prazo. Ele pensa naquilo que acontece nos próximos 4 anos. Mas nós precisamos começar a criar a cultura de processos e custos a longo prazo, porque precisamos colher lá na frente a possibilidade de reduzir isso. Por exemplo, hoje eu faço tratamento, eu sou cirurgião do aparelho digestivo, opero diversas patologias, inclusive câncer na área de cólon, né? Então, por exemplo, o câncer coloretal é o terceiro mais incidente e é aquele que mais mata.
As cirurgias são grandes, às vezes determinam a realização de grandes laparotomias ou cirurgias da abertura toda da barriga. E às vezes a pessoa fica com bolsinha de colostomia, exige quimioterapia, radioterapia, afastamento do trabalho. Mas tudo isso poderia ser evitado com a simples coleta do sangue oculto nas fezes em toda a população acima de 50 anos e aqueles que tivessem positividade, por exemplo, realizarem a colonoscopia. A gente prevê retirando pólipos, não desenvolve o câncer e aí o custo da saúde cai. Mas isso é um protocolo a ser instalado, não existe em nenhum lugar do Brasil instalado adequadamente. Tivemos a oportunidade de fazer isso há uns 6 anos atrás em São José, trazendo a maior cientista da área, que era a Angelita Gama. Ela infelizmente faleceu ano passado, mas ela é conhecida no mundo inteiro nesse tipo de tratamento. Ela veio aqui, tentamos instalar, eu mandei emenda parlamentar ao município para instalar esse tipo de projeto e o projeto não foi para frente. Então, eu penso que nós precisamos repensar um pouco os modelos e reduzir o custo de saúde com a prevenção. E a saúde entra a verba municipal, estadual e federal, né? São as 3 esferas. Tripartite, né? O município tem as suas prerrogativas, tem os seus deveres, mas o Estado é o responsável pelos procedimentos de alto custo. A cidade de São José dos Campos, pela complexidade e tamanho, por muitas vezes abraça o atendimento de alta complexidade também. É só ver o que acontece, por exemplo, no Hospital Municipal. Cirurgias de alta complexidade acontecem por lá. Esse custo impacta, inclusive, naqueles 30% que hoje fazem parte da arrecadação do município, que são utilizados especificamente na saúde. Agora, só que o Estado não vai conseguir gerir tudo isso. E aí, esse recurso vindo do governo federal e do Estado precisa ser usado da melhor maneira pelo município. Ele é o gestor das ações, estando ao lado também o governo do Estado, por exemplo, com o Hospital Regional. Mas o Hospital Regional não é só de São José. Ele também é de outras cidades. Ele vai comportar o atendimento de todos. Então, acaba impactando consequentemente no atendimento nosso em São José. Então temos que fazer, não tem jeito, temos que fazer o atendimento também de alta complexidade. Bom, a decisão em ser pré-candidato a prefeito, como é que surgiu isso? Qual é o teu pensamento, né, em relação a isso? Bom, eu creio que nós temos sempre a possibilidade, sendo, por exemplo, a maior demanda hoje da cidade, a questão de saúde, mas não só isso, né? A questão gerencial toda da cidade, de gestão de custo, a gente pode colocar um nome à disposição para a cidade. Mesmo eu estando como deputado, as pessoas me perguntam, poxa, mas você vai deixar de ser deputado? Não, eu continuarei deputado, mas eu faço uma pergunta à população. Quando eu me coloquei à disposição como pré-candidato, é essa pergunta que eu faço. Qual é o tipo de cidade que você deseja? A cidade está contemplando os desejos da população, porque o político, ele é um empregado da população. Ele é um empregado. Ele foi eleito, assim como é um síndico e que precisa gerir o funcionamento daquele condomínio, o prefeito é o síndico da cidade. Ele precisa utilizar, porque o dinheiro público é muito difícil de ser arrecadado. E se gastado de maneira errônea, ele vai impactar em diversas outras esferas, né? Impacta a saúde, impacta a segurança, a educação, e precisa ser reavaliado de tempo em tempo. Aquilo que está acontecendo hoje está trazendo resultados ou não? Se não estiver trazendo resultados, eu preciso parar com esse projeto, eu preciso empenhar maior força nesse projeto, porque vai impactar qual é a visão da população naqueles tipos de atendimento. Eu creio que hoje, depois de ter passado pelo Legislativo, eu tenho uma visão mais global do funcionamento da cidade, de erros que acontecem na gestão, que vão sempre acontecer em qualquer gestão, mas que eu creio que poderia ser diferente.
E aí eu coloco meu nome à disposição. E aí basta ao povo decidir qual é o tipo de cidade e de gestão que gostaria de ter. Muito bem, em relação à União Brasil, como é que está o partido na cidade de São José dos Campos, todo o quadro para disputar uma possível cadeira na Câmara? Nós temos um grupo grande de pessoas que estão desejosas de participar também do pleito político. Isso é importante, porque por muitas vezes as pessoas fugiram da política. Quando eu me tornei vereador a primeira vez, a minha primeira fala e um dos meus primeiros discursos foram que eu tinha vindo para que outros pudessem vir. E o que eu tenho notado é um prazer muito grande de ver que pessoas estão querendo participar da vida pública. Isso é importante. E isso é realmente democracia. Quando o povo quer participar. Quando lideranças de cada uma das regiões falam, olha, eu entendo que aqui eu preciso atuar. E eu digo para todos aqueles que estão juntamente conosco no partido, no União, para que comecem a fazer antes de se tornar político. Eu comecei a fazer antes de me tornar político, com atendimentos humanitários, atendimentos como médico, tentando mudar a realidade de população em situação de vulnerabilidade. E depois, vendo que eu estava fazendo tudo isso, as pessoas começaram a aclamar, olha, por que você não vem? E muitas pessoas estão nesse mesmo desejo e caminho. Isso é extremamente importante. No União está com uma chapa muito bem montada de pessoas com esse desejo, e eu creio que nós estamos fazendo tudo certo, ouvindo a população primeiro, colhendo informações, pensando em projetos que podem acontecer em São José e aguardando a época da convenção, né, para a decisão da abertura, por exemplo, de uma candidatura realmente determinada pelo partido. E o doutor Elton tem como pré-candidata a vice a vereadora Dulce Rita, né, que tem uma experiência no município, né? Como é que foi essa articulação para ela fazer parte do teu time? Bom, a Dulce, a cidade inteira vê nela um legado, né? Eu acho que todos reconhecem isso no papel que ela vem exercendo. Uma mulher que sempre lutou pela justiça, por aqueles que mais precisavam. E eu a conheci nas portas do hospital, Reinaldo. Eu conheci ela, eu era chefe de plantão numa segunda-feira, o pior dia de plantão para qualquer médico em pronto-socorro. Segunda-feira? Era segunda. Segunda-feira é ruim. É ruim, porque no final de semana ninguém quer saber do médico, mas todo mundo exagera, alimentação, aí bate passa na mal. segunda-feira. Não, peraí, não é. Daí quando chega na segunda-feira ele fala, meu Deus, não vai dar, eu tô muito ruim. Segunda-feira, geralmente nós temos um aumento de incidência de 20%, às vezes até 30% a mais de atendimento na segunda-feira. E nas segundas-feiras à noite eu me encontrava com ela, às vezes no hospital. Eu não era vereador e nem pensava em ser. E ela às vezes vinha com alguns apontamentos. Olha, essa pessoa tem vindo repetidamente ao hospital, ela não está bem, eu preciso que alguém olhe por ela. Isso sabe que horas? 1h da manhã, meia-noite. Eu falei assim, por que essa mulher vem aqui a essa hora? Eu nunca vi um vereador vir de madrugada para o hospital. E eu acabei falando, olha, deixa eu te ajudar. E eu comecei a ajudá-la. E eu vi, olha, isso que ela faz, ela tem valor. O papel do político precisa ser reconhecido. Principalmente do político que trabalha com a boa política, assistência diretamente ao povo. E isso me encantou. Eu falei, olha, eu quero talvez participar disso. E aí, depois disso, eu me tornei vereador, pude trabalhar ao lado dela. Podemos ter até diferenças, mas o valor dela é inegável no contato e assistência à população. E ela é direta, ela fala a verdade e fala o que pensa. Sim. Quando eu fiz isso, eu pensei, quem eu poderia ter do meu lado? Alguém que simplesmente vai ocupar a chapa, alguém que vai poder me ajudar a construir mesmo políticas públicas que podem assistir as pessoas. E eu escolhi ela no primeiro momento. Ela é uma mulher extremamente difícil, porque eu chamei ela, falei com ela uns 4 meses. Demorou para aceitar. Até que um dia ela falou, tá bom, eu aceito, eu acredito nesse projeto, nós vamos juntos. E eu estou extremamente agradecido, não só a ela, a família dela, que falaram, olha, nós acreditamos
nessa possibilidade. Doutor Elton, é o seguinte, tem muitos pré-candidatos em várias cidades da nossa região que acabam trazendo um padrinho político, né? Ou tirando foto com ex-presidente, com atual presidente, dando foto com governador, vice-governador, ou foto com ex-governador, enfim. Você traz algum padrinho político para cá? Você faz essa questão de trazer um pouco de uma eleição federal ou estadual para o municipal, ou para você isso não interfere? Um parceiro de dentro do União tem sido o próprio presidente, o Milton Leite, que foi aquele que falou, olha, Elton, você vai sair, eu vou te ajudar, vou apoiar você, posso te dar a legenda, acredito no seu projeto. Então, ele não tem pretensões, provavelmente, de sair como deputado, mas o filho dele, o Alexandre, também é um parceiro, um amigo. O outro filho dele, que é o Milton Leite, o meu líder do União Brasil, inclusive na Lesp. Então eu tive o prazer de conhecê-los e ver que eles estão acreditando no processo e no projeto em São José dos Campos. Então eu tenho uma grande amizade agora com eles. Existem tantos outros a quem eu tive contato. Tenho uma gratidão muito grande pelo Gilberto Nascimento, que era o presidente do PSC, que foi o cara que abriu as portas para mim para concorrer a deputado estadual quando o MDB fechou as portas. Tá. Então, acima de tudo, na política, nós precisamos ter pessoas amigas que acreditam nos projetos, que, indiferente se acreditam ou não, ou querem participar da política na região, mas que puderam nos abençoar para que a gente pudesse chegar aqui. Então, eu tenho algumas pessoas que eu tenho muito prazer por terem me ajudado nesse processo. E em São José dos Campos, há uma possibilidade de chegarmos ao segundo turno da eleição, né? Principalmente porque há uma confirmação de uma pré-candidatura de ex-prefeito, pré-candidatura do atual prefeito, aí tem a pré-candidatura de um atual deputado estadual, quer dizer, é uma eleição pesada na cidade, né? É uma eleição pesada, é verdade. E você já começa a visualizar um pouquinho mais à frente um possível segundo turno, ou é cedo para falar sobre isso, uma composição? Eu acredito que o segundo turno vai acontecer. Até porque, havendo 3 pesados, que eu acredito, mas não descarto, por exemplo, o Wagner Balieiro também ele tem o espaço dele junto da esquerda de maneira bem importante. Eu acredito que ele terá bastante voto. O PT tem uma porcentagem, né, que praticamente garante ao PT aquela votação, né? E pensando em 4 grandes candidatos, e eu dentre esses eu acredito que talvez eu seja o menor, até pelo meu passado ainda não ter sido prefeito, nem no passado e nem atualmente o prefeito, com 4 candidatos com alguma envergadura, eu creio que a campanha, toda a campanha e eleição vai caminhar para o segundo turno. Mas dá para pensar em alguma coisa lá na frente, composição com um ou com o outro? Olha, eu não penso, eu acho que é muito cedo para pensar. Eu falei que sairia com o projeto de sair para a candidatura, para a eleição, com o prefeito. Eu não tenho o menor pensamento agora de pensar em união posterior. Isso está fora de cogitação no momento. Inclusive, eu tive uma fala do Valdemar, o Valdemar, que é o presidente do PL, no último dia para a coligação, para a formação das chapas. Depois da gente tentar falar diversas vezes com ele, não tivemos o contato, ele tem que tocar o Brasil, mas eu tentei de diversas formas. No último dia ele resolveu conversar. Eu falei, agora é tarde demais, o trio elétrico já está na avenida e agora já lançamos o nome e nós vamos para a pré-candidatura e, se Deus quiser, para uma candidatura. E eu não tenho a menor pretensão de sentar e conversar nesse momento. Bom, o deputado trabalha muito com as redes sociais, né? Que hoje é uma grande ferramenta, né? E como é que está isso? Como é que é esse o seu dia a dia, né? De poder atualizar a informação, enfim. Tem sido um prazer para mim, tenho grandes amigos, parceiros. O Vitor está aqui agora comigo, ele tem me ajudado bastante. Eu queria te agradecer, Vitor, porque
Às vezes ele, vamos lá, tem que dar, vamos lá, vamos gravar, Mas às vezes arruma confusão, mas sabe, nós precisamos tornar a política, trazer informação, mas também trazer um pouco de leveza. E eu acredito que desde a época da pandemia eu tenho esse papel. Tanto que na época da pandemia, minha rede social tinha um pouco de leveza. As pessoas estavam desesperadas. Eu sempre falei sobre depressão e saúde mental. E o meu intuito sempre foi trazer um pouco de paz para todo mundo que estava em tanto sofrimento. Quando essas pessoas que pensam em justiça estão enfiadas aqui na rede social e trazem esse tipo de olhar, eu acredito que a população tem um pouco de tranquilidade. Olha, tem gente pensando em nós. Tem pessoas que se interessam pelo andamento da cidade. Eu acho que isso traz um pouco de paz para a população. É lógico que os embates vão acontecer. Eu não vou deixar de apontar erros, né? Eu já tive que fazer isso também. Infelizmente, isso faz parte do exercício do mandato. Além de produzir projetos de lei, eu também sou responsável por fiscalizar. Então, acima de tudo, eu tenho que cumprir o meu papel pelo qual eu fui impulsionado pela população. Mas a rede social ela é um pouco leve, a nossa. E eu acho que as pessoas estão gostando disso. E a rede social, para mim, Reinaldo, ela ajuda a trazer o conhecimento de quem eu sou. Mas o voto geralmente acontece no relacionamento. É quando meus pacientes, aqueles que tiveram maior contato comigo, eles sabem quem eu sou, como funciona a minha mente, têm experiência de vivências comigo, do meu atendimento e da minha equipe. Essas pessoas levam o meu nome. Elas acreditam no projeto. Sim. Então, eu acredito que a rede social, ela traz o conhecimento, mas às vezes o voto é no tete-a-tete, é no contato, é na rua, é nas praças, é na feira, no mercado municipal, é andando no calçadão, é fazendo reuniões dos bairros, perguntando, e aí, o que é que está impactando a sua vida negativamente? Aonde você acredita que a prefeitura está faltando em projetos para A melhorar rede a sua social é vida? uma forma rápida de ter uma resposta, né? Sim. De ter uma resposta. É rápido de ser cobrado e rápido Sim, de sim. ter a resposta da população também, né? Mas eu acho que Faz não existe parte. como não ser cobrado, né? Eu acho que se alguém não quer ser cobrado, é melhor que não entre para política. Se eleito prefeito, evidentemente, você vai ter que trabalhar com uma Câmara Municipal, né? E Sim. para o prefeito, o ideal é ter a maioria, enfim, né? E qual leitura que você faz hoje, por exemplo, na Câmara de São José dos Campos? Tem muitos embates, pede cassação de vereador, aí arquiva, pede cassação de vereadora. Você já esteve lá dentro, né? Sim. Como é que isso funciona? Que leitura que você faz desse assunto? Eu acredito que hoje a Câmara está rachada. E ela racha quando o Executivo ele não enxerga o papel real do Legislativo. Eu acredito até que praticamente para se tornar Executivo precisaria dar uma passadinha no Legislativo. Seria muito importante É isso. importante entender o que acontece lá dentro, por exemplo, né? Não é à toa que dia a muitas dia. vezes fala, olha, a Câmara é mandada pelo Executivo. E isso é um pouco a forma que o Executivo trata o Legislativo como se fosse um subalterno e não como poderes equiparados, cada um com suas distintas tarefas, mas com também distintas, eu diria assim, importâncias, né? Então, hoje, o Legislativo está dividido porque não consegue um bom diálogo com a Prefeitura. E eu acredito que isso não vai mudar com a permanência da gestão atual. Sou E bem claro. essas pautas que são nacionais acabam interferindo na Câmara, né? Talvez esse racha aí é muito do que a gente viu nos últimos anos. Eu acho que não. Eu acho que não é essa divisão não é pelas pautas Não e é. bandeiras. Por exemplo, vida, família. Hoje a cidade é uma cidade que, em sua maioria, está mais à direita, mas ainda tem uma grande quantidade de pessoas à esquerda, mas
a grande maioria em defesa, mesmo os da esquerda, muitos ainda em defesa de Mas não vida. seria esse o racha não lá? É o racha. Não é. O racha aconteceu principalmente em virtude das tramitações em cima do servidor público e de algumas outras votações que aconteceram na casa. O vereador ele tem que votar não em apoio ao prefeito, mas em apoio à população. Quando alguns apontamentos aconteciam, alguns comentários eram feitos, às vezes até na base, né, fazendo parte da base do prefeito, e o vereador não é ouvido, isso causa bastante indignação no legislador. E isso foi acontecendo até que o legislativo falou, olha, até aí não dá, isso não dá para eu votar, isso eu sou contra. E aí acontecem então as retaliações e os embates. Pessoas são retiradas da base por querer do próprio executivo, não por escolha do legislativo. O legislativo tem direito de votar ou não naquilo que quiser. Ele representa a população. Quando eu era vereador, fui eleito por 7.400 pessoas. Eu represento não só 7.400 pessoas, eu represento toda a população, mas fui eleito por esses. Agora, dentre esses, todo mundo falando, olha, isso não vai ser bom. Eu preciso verificar aquilo que vai ser votado e votar a favor da melhoria da população. Se isso não funcionar, não terá o meu voto. Mas, infelizmente, isso cria, às vezes, o racha com o executivo. O executivo tem que ter um pouco mais de sabedoria no trato com o legislativo e com a população. Se isso acontecer, é muito difícil que você tenha um racha importante ou que a cidade ande com tantos problemas, tantos desacordos. Um exemplo disso que aconteceu na época do Emanuel. Emanuel era um bom executivo, eu acredito, tinha um relacionamento muito bom com o legislativo. Ele foi um bom exemplo da nossa cidade. E se a gente parar um pouco para pensar, talvez tenha sido o momento de maior desenvolvimento da nossa cidade. Ele conseguia dialogar com Exatamente. a Câmara. Então, eu não tenho como olhar para trás e deixar de ver aquilo que foi de bom construído. Aquilo que for de bem construído, que trouxer benefício à população, deve continuar. E o teu relacionamento com o governo do estado de São Paulo, como é que é? Com o governador, com o vice, que é da cidade? Em especial, o Tarcísio tem sido um grande amigo. Grandes projetos eu tenho andado junto. Quando tive problemas e apontar alguns posicionamentos na área da saúde, eu tive que apontar. Nem por causa disso houve um racha em relação ao meu posicionamento, estando eu como base do governo. E eu tenho uma responsabilidade, eu acredito que muito grande na área da saúde, sendo médico, né? Então, com ele tem sido muito bom o relacionamento. Ele é um governador que, quando acredita que erra, quando trazemos para ele alguns apontamentos, como aconteceu no TEA, no transtorno do espectro autista, naquela lei que pedia que quem for diagnosticado com TEA precisava de apenas um laudo, ele é permanente até o resto da vida. Esse projeto de lei foi votado unanimemente, mas foi vetado pelo governador. Nós fomos no embate, dissemos para ele que ele tinha errado, depois ele reconheceu o erro. Publicamente ele falou, olha, eu reconheço, eu já vetei o projeto. Então ele pediu para que o legislativo derrubasse o veto dele. Isso tem muito valor, porque ele disse, olha, eu errei, eu peço para que vocês corrijam o meu erro. Olha que incrível, eu nunca tinha visto isso por parte de um governador. Voltar atrás e pedir para que o veto dele fosse derrubado. Então, diante desses posicionamentos, eu acredito que ele tem muito a crescer e desenvolver a favor do estado de São Paulo e, quem sabe, do nosso país. E com o vice, que é da cidade de São José dos Campos, você sabe que o vice, evidentemente, tem o candidato dele a prefeito no município, né? Mas Lógico. isso acaba interferindo alguma coisa no relacionamento de vocês? Nós não estamos mais tão próximos em virtude do apoio dele ao Anderson. Eu estou saindo num outro pleito. Isso não fecha as portas para que projetos a favor da cidade continuem andando. Ele continua exercendo o trabalho dele como governador,
cumpre o papel dele. Quando o governador não está, ele assume. Eu acho que, não sei se hoje ele está, inclusive, como governador, em virtude da viagem do governador Tarcísio, continua fazendo o trabalho dele e, funcionalmente, cumprindo todas as pautas que, a princípio, o governo do Estado exige. Então, mas a questão do afastamento para o pleito é uma coisa que é natural de acontecer, né? O partido do governador, Republicanos, que não sei se já definiu em São José dos Campos, pelo que a gente observa, ainda não tem uma definição, né, clara de quem vai apoiar. Vocês também entram nessa conversa com eles? Eu acho que o governador está frito em São José dos Campos. Por quê? Porque imagina que situação, né? Tendo tão bom vínculo comigo, mas tendo o vínculo com o vice-governador e também tendo o vínculo com o presidente bolsonarismo, Bolsonaro, nós temos aqui 3 escolhas, né? O Republicanos, ele está em apoio ao Cury, por meio do Bolsonaro, a princípio, e mesmo sendo eu um candidato que em todas as eleições saí com o presidente Bolsonaro como meu candidato. E em nenhum momento eu tive embate com o Bolsonaro, inclusive eu defendi em diversos momentos. Mas estando ele lá hoje, estando o Felício hoje com o Anderson, e sendo eu o deputado, que sou da base e apoiador, estando ao lado do governador Tarcísio, ele tem uma escolha muito difícil. E uma das coisas que me chamou a atenção é que ele tinha o vínculo, o endereço eleitoral dele em São José dos Campos. Já não tem mais. Já não tem mais, você já sabe, ele mudou o endereço eleitoral para São Paulo. Azedou alguma coisa em São José, será? Ele falou, olha, eu acho que é melhor eu me ausentar daqui, porque aqui a briga não vai ser muito simples. Quer dizer, ele tem 3 escolhas em São José dos Campos, né? Pela análise que você fez, né? Vai depender muito até a possibilidade dele mesmo trocar de partido, né? Que falou-se muito dele ir para o PL. Mas eu creio né? que talvez, se ele for para o PL, eu creio que ele vá depois das eleições. Depois. Não vai criar confusão antes da... Sim. Porque agora é um momento muito delicado, né? Sim. Então ele está meio que se ausentando de São José dos Campos, digamos assim. Eu acredito que sim. O governador do estado. Mesmo ele falando, olha, estou em apoio, eu estarei ao seu lado, em muitos projetos, como aconteceu no projeto que está para ser instalado aqui em São José dos Campos, que é um bom prato na região norte, tem uma fala dele, e nos últimos contatos ali com o governo, ele falou, olha, está quase terminado a definição do local e nós vamos prosseguir com isso. Creio que talvez não instalado agora antes da eleição, mas o projeto vai acontecer, está firmado isso, junto com o governador, o Bom Prato, na região norte de São José dos Campos. E diversos outros, como tem acontecido na Lesp, o apoio a projetos e pautas ligadas à saúde. Então, eu acho que nós estamos andando. Só para finalizar, deputado, na Lesp está dentro daquilo que você imaginava, o trabalho? Sempre é um aprendizado. A Lesp, eu sinto um pouco falta, às vezes, do relacionamento mais próximo com a população. A Lesp fica um pouco mais distante. Sim. Tratamos, por muitas vezes, com prefeitos, né? Porque os prefeitos acabam representando também as necessidades de cada uma das populações. Mas, às vezes, como médico, eu sinto, às vezes, a falta da presença da pessoa mesmo, do cidadão em proximidade comigo. Por isso que a rede social é importante, por isso que o relacionamento no celular é importante, os contatos e reuniões são importantes, porque retorna aquilo que eu tenho de mais prazeroso, que é o contato diretamente com a população. Então, agora é aguardar o período de convenção, exatamente para confirmar o nome, a sua candidatura à prefeitura da cidade. É isso mesmo. Tá certo. Bom, agradeço muito a tua vinda aqui. Foi um prazer. Deixo meu agradecimento a toda a equipe MEON também pela oportunidade. Quero deixar também o meu convite para que todos que puderem estarem comigo no meu aniversário. Eu completo aniversário agora no dia 8, né? Mas eu vou comemorar no dia 13. Então, nas minhas redes vai estar esse momento. Nós vamos fazer um aniversário solidário, onde toda a arrecadação do aniversário vai para as entidades, né? Eu creio que tenho aquilo que eu preciso,
mas a gente precisa continuar estendendo a mão àqueles que mais precisam. Então, seria um prazer tê-lo lá também. No dia 13 eu devo te entregar um convite. Obrigado. Dia 13, no sábado, a gente vai estar ali juntos, comemorando meu aniversário. Aliás, só para registrar o trabalho que foi feito em prol das pessoas do Rio Grande do Sul, que a gente Sim. acompanhou, viu nas redes sociais, a gente Sim. viu as carretas indo para lá, né? Isso. Então, mais um trabalho interessante. Mas não foi só meu, né? Mas de toda a cidade de São José dos Campos, que entregou aí a sua solidariedade à população, aos nossos irmãos ali do Rio Grande do Sul. Tá certo. Doutor Elton, muito obrigado pela vinda aqui ao MEON. Muito obrigado e obrigado a todos aqui do MEON também. Conversei com o doutor Elton, deputado estadual, pré-candidato a prefeito na cidade de São José dos Campos, pela União Brasil, aqui no consórcio do Portal MEON com o T7 News. Continue também acessando nossas redes sociais. Essa entrevista vai ficar disponível, né, no nosso portal MEON, meon.com.br, e também no nosso canal de YouTube. Você pode compartilhar, vai ser muito importante esse compartilhamento, e lá dá um joinha também para nós, tá bom? Grande abraço e até a próxima entrevista. Até lá.